Bom dia, meu povo! Como vocês estão? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho do movimento uniforme e da velocidade média aqui na física. Eu sou o professor Clériston, né? E este canal irá trazer para vocês assuntos, né? Teoria, questões de vestibulares e Enem para você treinar, para você estudar e você com certeza obter uma belíssima aprovação no vestibular. Beleza, gente? Tamo junto, vamos começar aqui rapidinho, ó. Movimento uniforme, velocidade média. Como isso é cobrado nos vestibulares e no Enem? Rapaz, isso aqui tem sempre questões relacionadas ao movimento uniforme, aquela forma da velocidade média que estão sendo cobradas em vestibulares tradicionais. Inclusive, vou trazer aí mais vídeos para vocês com questões agora do ano 2024, cobrando, né, utilizando essa forma para a resolução de questões. Beleza? Então vamos aqui. Movimento uniforme é um ramo da cinemática, que é a parte da mecânica. Que é mecânica? Mecânica se subdivide em duas partes: cinemática e dinâmica. A parte da cinemática é esse conceito que vocês estão vendo aí na tela. É o ramo da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta a origem dos movimentos. Mais à frente a gente vai ver que dinâmica é o ramo que vai estudar os movimentos e as causas que os produzem. Mas por enquanto vamos se contentar aqui um pouquinho com cinemática, que vai estudar só os movimentos. Então, cinemática é o estudo dos movimentos, certo? E aí a gente vai ver, ó, velocidade. O que é velocidade? É uma grandeza que identifica o deslocamento de um corpo em um determinado tempo. Ou seja, gente, nesse caso, nós temos o quociente do espaço pelo tempo, que a gente vai denominar de velocidade, certo? E essa velocidade, a gente calcula ela com velocidade média, mas tem também instantânea e assim por diante. Então, nesse caso aqui, a princípio, a gente vai trabalhar com a questão da velocidade média. Só que antes, eu queria que vocês observassem três coisinhas aqui que eu vou mostrar, três tipos de placas que eu vou mostrar, que às vezes o aluno conhece, mas em algumas situações, outros têm alguma que pode gerar um pouquinho de dúvida. E mais, gente, questões atuais estão cobrando muito essa questão de sinalização, tipo assim, em uma determinada rodovia, a velocidade máxima permitida é 110 km por hora. Calcule, em determinadas condições, se aquele automóvel será multado ou não. Aí você vai utilizar a forma da velocidade média e é interessante também a gente conhecer o significado dessas placas. Como, por exemplo, ó, nós temos a placa, essas três tipos de placa aí que vocês estão observando. Olha só, qual a diferença entre elas? É bem provável que você já saiba aí, né, como é o significado delas. Então veja bem, esta primeira placa que vocês estão vendo aqui, ó, certo? Quilômetro 20. Veja que primeiro ele deu, né, a letra para depois vir o número. Quilômetro 20 quer dizer o quê? 20 quilômetros, isso significa o quê? E 30 quilômetros por hora. Tem diferença? Tem. É bem provável que isso aqui você já saiba, você identificou logo. Rapaz, 30 quilômetros por hora é a velocidade, né? É a velocidade máxima. Pode ser, né? Velocidade máxima, uma velocidade em uma determinada via. 30 quilômetros, verdade, a velocidade. 20 quilômetros, é bem provável que você saiba, 20 quilômetros representa a questão da distância, né? Então, 20 quilômetros é a distância para você ir de uma cidade A à cidade B, você tem que percorrer 20 quilômetros, por exemplo, se elas tiverem essa distância de 20 quilômetros, certo? Beleza. E quilômetro 20? Quilômetro 20 é a localização, certo? Veja que 20 quilômetros e quilômetro 20 são parecidos, mas são diferentes. Localização não quer dizer que você percorreu tudo aquilo. Localização é o lugar que você vai, né, que vai identificar. Por exemplo, aconteceu um incidente, um acidente, e aí você consegue ligar para alguém para pedir socorro. Aí a pessoa, rapaz, você está na rodovia mais ou menos em que posição? Aí você diz, rapaz, eu estou bem aqui no quilômetro 20. Ou, rapaz, quando tu chegar no quilômetro 20, tu vira direita ou esquerda. Então, quer dizer que você precisou percorrer essa questão, toda essa distância. É apenas uma localização. Então, o que é que eu digo para os meus alunos? Quando a letra vem primeiro e depois o número, nós estamos tratando de localização. Quando o número vem primeiro, depois a letra, nós estamos tratando a respeito de distância, ser percorrido ou percorrido. E quando tem 1 km por hora, é a velocidade média. Beleza? Isso aqui tudo, gente, nós temos
é usual, isso aqui, ó, usual, certo? É o nosso dia a dia. O carro, a moto, né, mede lá a velocidade em quilômetro por hora, as placas identificam a questão em quilômetro e a questão da posição, né, em quilômetro 20 e assim por diante. Então, é o usual, é o dia a dia nosso. Só que na física, além de termos que utilizar essa questão do usual, nós também precisamos saber como é que esse usual se transforma no Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de SI, certo? E aí nós temos o seguinte: para o espaço e para a velocidade e para o tempo, existem, né? Assim como também para a massa, mas para esses, por enquanto, existe uma maneira de transformar, certo? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com questão do espaço, o espaço ele tem que ser dado em metros, certo? Ele tem que ser dado em metros. Onde? No Sistema Internacional de Unidade, certo? Então, o tempo, por exemplo, o tempo ele vai ter que ser dado em segundos, certo? Em segundos. Então, representado aqui pela letra S, o tempo. E a velocidade, nós temos essa transformaçãozinha aqui, certo? Isso aqui é o Sistema Internacional de Unidades, ó, o SI, é dado em metros por segundo. Esse aqui é o usual, ó, é o usual, é o que está sendo medido lá no velocímetro do carro, no velocímetro da moto e assim por diante. Então, veja bem, no sistema internacional, vou botar aqui, ó, Sistema Internacional de Unidades, né, ou SI, mais conhecido assim, nós temos que levar em consideração todo esse tipo de transformação aqui, ó. Viu? Ó, todo esse tipo de transformação aqui. Espaço em metros, tempo em segundo. Como a velocidade média ela é ΔS dividido por ΔT, quer dizer o quê? Que nesse caso aqui eu vou ter o espaço, metros, e o tempo em segundos. Então quer dizer que a velocidade média para o SI tem que ser metros barra S, metros por segundo, certo? Então o espaço tem que ser dado em metros, o tempo tem que ser dado em segundos. Professor, aí como é que eu transformo? Se porventura é indiferente. É simples. O espaço você vai trabalhar aquela regrazinha, né? Aquela parte que relaciona, né? Fazer aqui um pouquinho todo para ver se é um espaço. Aquela parte que relaciona o quilômetro, ó, o hectômetro, o decâmetro, aí vem o metro, o decímetro, aí vem o centímetro e o milímetro. Então, essas partes aqui é para você transformar o espaço, certo? Então, por exemplo, se você tem bem aqui, um corpo está em quilômetro, aí você quer botar no sistema internacional, você vai andar uma, duas, três casas. Então, quer dizer que aqui você vai, se fosse um quilômetro, por exemplo, um quilômetro, 1.000 metros, porque você multiplica, né? Multiplica quando você vai para a direita. E quando você vem da direita para a esquerda, aí você divide, né? Divide. E aí vai levando em consideração para transformar. O SI é em metros para o espaço. O tempo é simples porque você vai naquela ideia, né? Uma hora tem, por exemplo, 3.600 segundos, né? Então, um minuto tem 60 segundos. E assim vai. Por falar em uma hora que tem 3.600 segundos, observe que se uma hora tem 3.600 segundos e um quilômetro tem 1.000 metros, se você fizer essa divisão aqui, vai dar 3,6, ó. Que é esse 3,6 que vocês estão vendo aqui, ó. Ou seja, quando eu estou utilizando uma velocidade em quilômetro por hora e quero transformar para metros por segundo, eu divido por 3,6, ó. Então, transformar de quilômetro por hora para metros por segundo, você está fazendo a transformação para o Sistema Internacional de Unidades. Então, você precisa dividir por 3,6. Por exemplo, se você tivesse aqui um exemplo de 72, por exemplo, a velocidade fosse 72
km por hora. Você vai dividir isso por 3,6. Ao dividir isso por 3,6, você vai chegar a 20 metros por segundo. Pronto, agora eu transformei a velocidade para o sistema internacional. Só cuidado com a divisão para não errar aí. Beleza? Então, a princípio é isso. E a fórmula que nós vamos utilizar, nós já estamos falando dela aqui um pouquinho, ó, certo? Já temos aqui ela sendo apresentada aqui, ó. Nós vamos botar aqui para frente, ó. Nesse caso aqui, você tem a velocidade média, ela é ΔS dividido por ΔT. Ou seja, você pode ter S menos S0 dividido por T menos T0. Mas o que é isso? Bem, se você levar o S, ele é o espaço final. O S0 é o espaço inicial. O T, tempo final. E o T0, tempo inicial. E assim você consegue desenrolar tranquilamente, certo? Por exemplo, vou botar aqui, ó, tem duas questões aqui só para a gente pegar como exemplo para resolvermos aí. Se nós levarmos em consideração isso aqui, ó, olha só. Um ônibus sai do Rio de Janeiro, 8 horas. Então, ó, um esquemazinho é sempre bom para você, né, se situar. Nessa situação aqui, ó, ele sai 8 horas. Ó. Ele sai do Rio de Janeiro, tá aqui, ó, Rio de Janeiro, 8 horas. E chega a Rio das Ostras, vou botar aqui RO, aparecer, né? Que dista 174 quilômetros. Então, nós temos aqui, ó, um ΔS de 174 quilômetros, certo? 11 horas, então chega aqui 11 horas. Calcula a velocidade média em km por hora, não teremos problema com transformação, né? No trajeto do Rio de Janeiro, né, a Rio das Ostras. Então, nesse caso aqui, não vou ter problema com a parte da transformação. Mas eu sei que esse foi o tempo inicial, então eu chamo de T0, e esse aqui foi o tempo final, que foi o tempo de chegada, eu chamo de T. E o ΔS ele já deu por completo. Então, pegando a fórmula da velocidade média aqui, nós vamos ter ΔS sobre ΔT. A velocidade média seria ΔS dividido por T menos T0. Claro que você pode fazer isso de certa forma direto. ΔS 174 dividido por... Ele chegou às 11 horas, foi o tempo final, menos o inicial, que foi 8. Então, nós temos que a velocidade média aqui vai ser 174 dividido por 3, certo? Você pegar aqui, ó, 174 dividido por 3, ó. 17 dividido para 3, 5. 3 vezes 5, 15 para 17, faltam 2. Acrescenta 4, fica 24 dividido para 3, 8. 3 vezes 8, 24 para 24, 0. Então, nesse caso aqui, a velocidade média foi de 58 quilômetros por hora. Então, essa foi a velocidade média, né, para este percurso. No 2, fala assim, ó, no trecho de Rio Bonito, não gosto de fazer a trajetóriazinha aqui, ó, RB, no trecho de Rio Bonito, né, no trecho de Rio Bonito a Silva Jardim, SJ, de aproximadamente 45 km, ΔS, 45 km. A sua velocidade foi constante e igual a 90 km por hora. Então, já deu a velocidade aqui, ó. 90 km por hora. Velocidade constante, movimento uniforme. Calcule o tempo entre Rio Bonito e Silva Jardim. Então, a fórmula aqui que você vai utilizar é a mesma, ó. Velocidade média, ΔS dividido por ΔT. 90 é igual a 45 dividido por ΔT. Agora você vai fazer aqui o meio pelos extremos, certo? Vamos trocar aqui essas grandezas aqui, ó. O ΔT vem para cá, igual, o 45 permanece, ó. O ΔT trocou com o 90, ó.
Ou seja, ΔT foi para o lugar do 90 e o 90 desceu para o lugar do ΔT. Isso aqui você vai simplificar, né? Se você simplificar aqui, dá para simplificar por 45 por 2, ó. 45, 45. Então, ΔT vai ser igual a 1 sobre 2 hora. Ou seja, isso aqui é meia hora. Ou 30 minutos. Então, tempo para ser percorrido entre Rio Bonito e Silva Jardim foi de meia hora ou 30 minutos, certo? Então, são dois exemplos utilizando a forma velocidade média. A gente vai ver outras questões relacionadas a isso. Pode ver aí, terá vídeo relacionando a velocidade média, né? Vídeos que vão mostrar como são cobrados, por exemplo, no Enem, que tem questões só utilizando esta forma. Beleza, gente? Espero ter ajudado. Vamos junto. Se inscreva aí no canal, meu querido. Ó, dá aquela moralzinha, dá uma curtida, se inscreva aí. Com certeza você será, né, bem sucedido aí nos seus vestibulares. Tamo junto, forte abraço, valeu, fui.